estamos aqui em Taguatinga, na QNB, QNB 7, e estamos na residência aqui da família do idoso de 64 anos de idade que foi atendido por esse falso fisioterapeuta. O nome do indivíduo aí, ele se identificava como Pedro Salomão, quando na verdade a família descobriu que o verdadeiro nome dele era Pedro Henrique Marques, tá? Não tinha nada a ver com fisioterapeuta. Mas a família só descobriu isso depois que o pior aconteceu com o senhor Jadala, de 64 anos de idade. Eu vou conversar aqui com a filha dele. Esse fato aconteceu, Nicole, para você e para as pessoas que estão nos assistindo entenderem melhor. Esse fato aconteceu no dia 10 de julho de 2023. Era mais ou menos por volta ali das 15 horas, 15h30, mais ou menos, na tarde daquele ano, quando o senhor Jadala estava com um andador, está sendo acompanhado, então, deveria estar sendo acompanhado de fato por um fisioterapeuta, só que não. Ele estava sendo acompanhado por esse indivíduo que, outro detalhe que chama atenção, estava distraído com o telefone celular. Em dado momento, o senhor Jadala sofreu então uma queda. Esse indivíduo, Nicole, que não é da área da saúde, é um desocupado, um à toa, ele ficou sem saber o que fazer, tá? Ficou completamente perdido. Aqui na residência também havia uma técnica de enfermagem contratada pelo plano de saúde desse idoso, o serviço de home care, bem como esse falso fisioterapeuta. A família não sabia, paga caro por um plano de saúde para receber esse tipo de tratamento, tá? A empresa SS Fisioterapia e a Captamed são empresas gerenciadas pela Unimed, tá? E a família contratou esse plano, esse serviço de home care foi então contratado para acompanhar esse idoso que vinha de uma recuperação cardíaca, um processo extremamente delicado, e daí então esse indivíduo começou a prestar as sessões de fisioterapia, tá? Ele chegou a realizar aqui algumas sessões e até que ocorreu esse fato trágico para a família Jadala. Eu vou conversar aqui agora com a Imê Jadala, ela que é filha, e ela estava aqui no dia, e ela vai contar para a gente exatamente o que eles passaram nesse dia. Explica para a gente como que tudo aconteceu, Imê. Bom, boa tarde. No dia do acidente, esse fisioterapeuta veio até aqui, já era a quinta ou sexta vez que ele vinha até a nossa casa, fez os exercícios de fisioterapia, como ele normalmente fazia na sala de casa, e depois seguiu aqui para a garagem com andador para caminhar um pouco com meu pai. Eu vim atrás deles até certo ponto, mas eu me sentei aqui e deixei ele caminhar com o fisioterapeuta até o final da garagem. No que eu olho para o lado, eu vejo meu pai perder o equilíbrio e vejo o fisioterapeuta parado na frente do meu pai, olhando para baixo para o celular. E meu pai simplesmente cai de costas de uma vez no chão, bate a cabeça muito, muito forte, porque ele estava muito fraco, não podia nem apoiar as mãos no chão. E aí, imediatamente, ele começa a sangrar pelos ouvidos, e a gente se desespera, não sabe o que fazer. Esse suposto fisioterapeuta tampouco. Então, a gente corre para o hospital. O meu pai ainda está consciente, mas em 30 minutos lá no hospital ele para de responder. E depois disso, os médicos constataram que ele teve uma morte encefálica por conta da queda. E o meu pai estava em casa depois de uma internação de 8 meses no Hospital do Coração por uma cirurgia cardíaca. Meu pai tinha vários problemas, coração, diabetes, mas nada relacionado à cabeça. E foi por esse motivo que ele morreu. Isso que é muito absurdo pra gente. A causa da morte, então, foi esse traumatismo. Exato, exato. Nada a ver com os outros problemas que ele vinha sendo tratado aqui em casa. Foi uma morte absolutamente evitável. Se isso não tivesse acontecido, se esse fisioterapeuta não tivesse entrado na nossa casa, meu pai muito provavelmente estaria aqui, se recuperando ainda. Ou seja, se na verdade tivesse um verdadeiro fisioterapeuta, né? Exato, porque depois do acidente a gente foi à delegacia para denunciar um caso de negligência a princípio, né? É como um médico que comete um erro médico, foi isso que a gente pensou. Mas aí, com o tempo, a gente descobriu que esse cara não tem registro de fisioterapeuta. Então, era um estranho entrando na minha casa e na casa de várias outras pessoas, eu tenho certeza,
consciência da Captamed, a prestadora de serviços, e a Unimed, né? Elas que são responsáveis por verificar se essas pessoas têm diploma ou não. A gente confia neles, né? Então, a gente acabou descobrindo que ele não era fisioterapeuta. Vimos que, publicamente, no Instagram dele, ele se passava de policial ambiental do Goiás, que eu tenho quase certeza também que é uma mentira, né? Então, é problema atrás de problema mesmo, né? E tudo isso, infelizmente, teve que acontecer com a gente. Eu só espero que não aconteça com mais ninguém, que as pessoas prestem atenção em quem está entrando na casa deles e não confie de olhos fechados nessas empresas que a gente contrata e paga caro para cuidar dos nossos familiares, mas que não estão fazendo isso. Estão em busca do serviço mais barato que tem aí. O pessoal entender, Nicole, eles passaram por toda essa situação, por todo esse inconveniente. O caso aconteceu no dia 10 de julho, mas devido ao estado psicológico mesmo da própria família, enfim, eles decidiram então procurar a delegacia no dia 12 de julho à noite, quando a Polícia Civil tomou então ciência dos fatos, daí iniciou-se uma investigação, foi quando eles começaram então a descobrir quem era o fisioterapeuta Pedro Salomão, que na verdade a polícia descobriu e vocês também descobriram que Pedro Salomão, na verdade, era o Pedro Henrique Marques, né? Que não possui ali nenhum registro profissional, principalmente como fisioterapeuta. Sim, Nicole. Ailton, é o seguinte, só para a gente não ter uma confusão aqui nas datas, explicar para o pessoal que esse senhor, ele faleceu há 2 anos, esse caso já é antigo. A novidade é que só agora descobriram que não, esse que se dizia fisioterapeuta, na verdade é um bandido, um charlatão. É isso mesmo, a novidade desse caso? Foi só agora. Ele continuou atuando e atendendo outras pessoas durante todo esse tempo? Me conta. Nicole, exatamente. A gente, conforme falamos, esse caso aconteceu no ano de 2023, em julho, né, de 2023, quando esse falso indivíduo, né, entrou nessa residência contratada aí pela a operadora de plano de saúde da família, que resultou nessa tragédia aqui, certo? E desde então a família não sabia que esse indivíduo não era fisioterapeuta. Eles não sabiam que esse indivíduo não era fisioterapeuta, não era um profissional qualificado, habilitado para poder prestar esse tipo de serviço. Eles então procuraram a Polícia Civil e as investigações avançaram e aí eles descobriram toda a verdade sobre esse indivíduo, Nicole. E ainda a família, pesquisando nas redes sociais, verificaram que ele também se apresentava como policial militar do estado de Goiás, Nicole. Eu tomei a liberdade de fazer contato com alguns militares do estado de Goiás e foi confirmado que esse indivíduo não pertence à Polícia Militar do estado de Goiás. Inclusive, esse mesmo indivíduo chegou a ser abordado pelos militares de Goiás. Ele vai pertencer à polícia em Senador já, Canedo, o que a gente espera. Vai pertencer logo. Ele foi abordado em Senador Canedo. Nas mãos da polícia, na cadeia. Polícia Penal. Nas mãos da polícia. Com a farda, Nicole, simulando ser da equipe da Rotan ali do estado de Goiás, tá? Ali ele recebeu aquela abordagem e ali eles verificaram que, na verdade, ele não se trata de um policial militar do estado de Goiás, e sim o indivíduo aí que, na ocasião da abordagem, ele alegou que faz parte de uma ONG ambiental e que aquelas fardas, aquele equipamento que ele estava usando, era devido ao fato dele pertencer a essa ONG, só que não convenceu os militares. Tá? Ailton, e sabe voltando aqui para Brasília, Sim, Nicole. Sabe o que deixou a gente ainda mais revoltado aqui? É que é o seguinte, na hora de procurar os culpados, os responsáveis por essa morte, pelo sofrimento dessa família, me informaram que o plano de saúde, Unimed, é responsável pela contratação dessa empresa que indica esses profissionais para atuarem dentro das casas, para atuarem nesse esquema de home care, como foi o caso dessa família. E o que é tão absurdo, por quê? Como que uma empresa
contrata alguém sem nem saber se tem licença, se tem registro. Meu Deus do céu, isso é muito absurdo e essas pessoas têm que ser responsabilizadas e presas também, porque mataram alguém. E aí você imagina a família tendo que lidar com a dor do luto e ainda com essa revolta durante esse tempo e com a impunidade, porque esse vagabundo segue impune. Isso é tão absurdo, gente, que assim até parece uma história, não dá nem pra gente acreditar. Eu tô aqui impressionada imaginando o que essa família passou durante esses 2 anos. Inclusive, eu quero que você pergunte pra filha, pra filha dele, como é que foi pra família durante todo esse tempo? Eles tiveram alguma resposta do plano de saúde, dos responsáveis por enviar esse... Nossa, gente, infelizmente eu não posso falar o que eu quero, por enviar esse charlatão, esse bandido pra dentro da casa deles? A Nicole está perguntando como é que vocês têm lidado nesses 2 anos com essa situação e qual a resposta que vocês obtiveram, né, da operadora de plano de saúde em colocar esse criminoso dentro da residência de vocês? Bom, agora, quando tudo aconteceu, a gente realmente acreditava que se tratava de um caso bastante grave, né? Porque envolveu uma morte, uma pessoa que se fingia ser algo que não era. Então a gente tinha quase que por certo que a justiça também entenderia a gravidade e queria prender esse homem, né? Só que aí agora, recentemente, a gente ouviu que o Ministério Público está em busca de fazer um acordo com esse homem, porque se trata de um réu primário, primeira vez dele supostamente cometendo um crime, e a política é não prender. Então esse acordo pode ser ele talvez ter que pagar algumas cestas básicas, fazer um serviço voluntário. E isso é muito absurdo pra gente, porque esse cara literalmente matou meu pai. Não é um exagero dizer isso. Como eu falei, o meu pai poderia estar aqui em casa, vivo hoje, se isso não tivesse acontecido, né? Então, para além da dor, é a humilhação, né? De ver que é esse o valor que eles estão dando para a vida do meu pai, né? Então, eu espero que com essa atenção que a gente está tentando trazer para o caso, o Ministério Público reveja essa decisão, até porque o crime não aconteceu só no dia que o meu pai morreu. Aconteceu todos os outros dias que ele estava vindo aqui fingindo ser alguém que não era, na casa dos outros também, e muito provavelmente nos dias que ele estava se fingindo aí de policial militar, né? Então esse é um dado que a gente até trouxe para a polícia, mas eles não se interessaram nem de investigar se ele realmente era policial militar ou não. Então é tudo muito, muito triste, né? Porque além da possível impunidade, tem todo o trauma que a gente tem que lidar. O meu irmão ali, ele tem epilepsia, tem crises diariamente que ele cai, bate a cabeça, já bateu a cabeça várias vezes. Minha mãe viu a cena também do meu pai caindo, ela estava voltando de casa, ouviu o impacto da cabeça do meu pai batendo no chão da rua. Como é que você acha que a cabeça dela não fica agora? Vendo meu irmão dando crise o tempo todo. A gente nunca pensou que meu irmão poderia morrer batendo a cabeça no chão. Mas agora é um medo constante que a gente tem porque desenvolveu esse trauma da queda do meu pai. Então é tudo muito triste, né? Eu acho que a justiça, é óbvio que não pode desfazer o que aconteceu. Meu pai se foi da forma que se foi, mas eu acho que o mínimo que a gente espera é que haja uma punição para essa pessoa, né? É o mínimo. Nicole, revoltante, né, Nicole? Essa foi a atenção dada aí pelo Ministério Público, de acordo com a IMEM, e de acordo com o próprio Ministério Público, esse caso, a não persecução penal, né, está sendo avaliada de maneira bastante rigorosa. Para isso é necessário preencher todos os requisitos legais que serão avaliados de forma muito rigorosa, segundo a nota do Ministério Público, tá? Que está acompanhando aí os desdobramentos do caso, e se caso passar por esse caso aí, se for aprovado, precisa ainda da autorização do Poder Judiciário para aí então sim avançar nesse acordo com esse indivíduo que é considerado réu primário, Nicole. É verdadeiramente uma vergonha.